Namastê. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que eu vou te encontrar. Hoje nós vamos falar sobre as veladoras silenciosas. Acho que tem muita gente que nunca ouviu falar nisso, né? Mas é aquela coisa assim, né? Que o nosso Pai Criador, como você quer chamá-lo, né? Ele cuida da gente e ele é bom o tempo todo. Quando eu aprendi sobre a zeladora silenciosa, eu falei, meu Deus, mas como que é isso, né? Então eu vou ler para vocês. Eu vou começar falando no Google. Você põe lá no Google, põe assim, veladoras silenciosas, e eu vou ler para vocês. Então, aqui no Google, eles falam o seguinte, ó. O termo veladora silenciosa pode se referir a conceitos espirituais. Na espiritualidade, refere-se à Imaculata, um ser que mantém o silêncio e o equilíbrio energético da Terra. Na fraternidade branca, são seres que sustentam o propósito de manter o universo e os lares, com o velador silencioso, atraindo força, e a veladora silenciosa, emitindo energia. A amada Imaculata é a veladora silenciosa da Terra. Aí eu peguei esse conceito, porque todo mundo hoje procura no Google as coisas, né? Então eu quis pôr esse conceito, né? Que nos Ascensionados Livres, esse mês de abril, eles estão falando sobre essa veladora sobre as veladoras silenciosas, né? E elas são muito lindas, né? Elas são, vamos dizer assim, eu vou explicar assim como eu entendo, tá? Vou dizer que todo mundo conhece o que é egrégora, né? Vamos dizer que é uma grande egrégora, né? Que quem rege é a Senhora Imaculata. E ela, né, tem várias vertentes de que cuidam de todos nós, vamos dizer assim, né? Eu vou explicar assim, olha. Assim, isso também todo mundo já viu falar. Assim como é aqui na Terra embaixo, é o mesmo lá em cima, no cosmo. O macrocosmo, que é lá nos céus, vamos dizer assim, né? E o microcósmico estão alinhados, eles estão próximos. E essas veladoras silenciosas, elas nos veem como onda e como partícula. Elas nos veem como partícula com esse meu corpo, que eu tô aqui com a minha mão, que estica lá para pegar esse copo aqui, para mim beber minha aguinha. E ela me vê também como uma onda, né? Que são. E o que a gente é realmente? Nós somos, em última instância, nós somos uma onda, né? Uma onda. Eu acredito que a gente é uma onda que veio aqui nesse planeta adquirir uma forma e depois, quando a gente for embora daqui, nós vamos levar essa energia com uma forma, vamos dizer assim. Por isso que eles dizem que a gente tem que cuidar muito do nosso corpo, né? Que a gente, essa forma, nós vamos levar, né? Então, as veladoras silenciosas, vamos explicar assim, essas veladoras silenciosas estão com a nossa parte mais superior, né? E elas cuidam do nosso plano imaculado, como Mãe Maria também cuida. Mas só que ela cuida como um todo. Ela cuida de nós, como onda e como partícula, e elas cuidam também da natureza, dos elementais, né? E à medida que a gente vai evoluindo, né, cada vez nós estamos mais próximos desse nosso ser superior, né? Que em última instância nós somos eles, né? Mas nós somos só uma energia. Aí nós, à medida, se você comparar, por exemplo, né? Se você for ver aí, vamos ver aí para trás, não muito para trás, vamos dizer, né? Em outras fases do planeta Terra, né? As pessoas não tomavam banho, né? É incrível isso, mas é uma verdade. As pessoas não tinham o hábito do corpo, né?
as pessoas viviam 30 anos, 40 anos, né? Então nós passamos por várias fases e nós estamos evoluindo. E nós estamos tomando a consciência que o nosso corpo é um templo sagrado. O divino mora em nós. Então você tem que cuidar bem desse divino dentro de você. E correspondem, né, esse divino dentro da gente a nós como partícula, como esse corpo aqui que eu tô aqui me manifestando, falando para vocês, né? E a minha parte onda, eu posso ir onde quiser, mas eu posso fechar meu olho aqui lá em São Paulo. Tô lá, tô lá. Fecho meu olho aqui e eu vou para Nova York. Tô lá, né? Bem simplesinho, tô explicando isso às pessoas que ainda não têm esse conhecimento, né? Então, o que acontece? À medida que nós estamos evoluindo, né? Indo cada vez mais para a luz, indo cada vez mais evoluindo a nossa consciência, né? Nós estamos num patamar agora que você pensa, você está criando. Isso não era, né? Depois desses avanços, né, da mecânica quântica, desses conhecimentos, quanto mais conhecimento a gente vai tendo, mais a gente vai se ampliando. O nosso campo vibracional de volta da gente, ele vai se ampliando cada vez mais, né? O nosso caráter e tudo isso, para mim, e de muitas pessoas também que falam, tem a ver com o nosso caráter, com a nossa benevolência, com a nossa energia crística cósmica, aquilo que nós aprendemos que Jesus veio trazer para a gente, né? O nosso grande mestre veio trazer para a gente assimilou aquilo, colocamos dentro de nós e nós vivemos isso. Nós vivemos isso. Muitas pessoas estão vivendo o que o Cristo falou. Por isso que o planeta está evoluindo, não é? Ele está evoluindo porque nós andamos num caminho correto, né? Do bem, do amor divino, das coisas que ele falou aqui. Claro que às vezes a gente tropeça, acontece alguma coisa, a gente sai do caminho, aí você volta correndo pro caminho. Se ficou brava, né? Às vezes a gente fica brava, você fala o que você tem que falar, mas depois já volta pro seu caminho iluminado. Porque nós estamos no planeta de dualidade, né? Então você tem essas coisas negativas que acontecem e você... É impossível para quem trabalha, ainda está no mercado de trabalho, para quem está dando a cara, que tem que pagar boleto, que tem que correr atrás do seu serviço. Então é impossível ele não ter essas coisas, porque o negativo está aí, principalmente a todo vapor, né? Então a gente sai do caminho, mas só um pouquinho, depois você já volta, já não. Agora eu tô aqui, eu já tô empossada em quem eu sou realmente, e eu peço perdão, misericórdia, e volta pro seu caminho, né? Hoje em dia tem que ser assim, né? E as coisas negativas, a gente não entra dentro delas, você fica no seu lugar, você fica aqui, não lá. Numa coisa negativa. Viva o instante, o momento do agora. Eu sou o que eu sou. Agora. O passado já foi, o futuro a gente vamos irradiar uma energia boa para o futuro, mas não vou estar no futuro, tem que estar no presente. Isso é a nossa grande força dos dias de hoje, né? Tudo que você quiser, você vai conquistar, mas estando no momento presente, não no futuro nem no passado, né? Então, voltando às veladoras silenciosas, quanto mais você for ficando no seu presente, fazendo as suas criações, vivendo essa energia crística, o santo ser crístico cada vez mais aumentando dentro de você, a sua chama trina, né? Estando dentro desses 12 logos solares, dessas 12 raios, enfim. Outras pessoas têm outro palavreado, mas no fim, gente, é tudo a mesma coisa, só as nomenclaturas são diferentes. Mas realmente, se está no caminho do bem, é um só. Mas os nomes são variados, os rótulos, né? Os rótulos. Então, quanto mais você vai se, né,
entrando dessa energia, né, você vai... Essas veladoras silenciosas, ela tem a capacidade, isso na minha opinião, tá? De trazer mais esse nosso eu superior mais se aproximando da gente. Que os ascensionados livres dizem, vazio de ego, a personalidade, tempo e espaço. Isso é o que é, né? Então você vai... E à medida que você vai conseguindo trazer isso para o seu campo, você vai fazendo ondas que vão viajando e vão atingir outras pessoas. Então essa coisa boa, essa coisa saudável, essa leveza, né? Você vai conseguindo passar para as outras pessoas que estão abertas para isso. Porque tem muita gente que não quer também, tem gente que quer ficar com raiva, com ódio, eles querem ficar culpando os outros, tá? Ficar lamuriando. Então essa energia boa não tem condição de entrar, ela fica parada ali, né? Não tem outro jeito, né? Então as veladoras silenciosas cuidam disso, de trazer essa energia boa para nós. Então, a hora que ela fala ali também, diz que quando você se abre para essa energia, tem até uma veladora silenciosa dentro da sua casa, tomando conta de você, da sua família, de tudo, né? Mas você tem dentro dessa radiação crística, né? Não importa o rótulo, mas uma radiação do bem, né? Então, eu vou ler aqui para vocês hoje o que os ascensionados e livres e o que elas estão falando nos ascensionados e livres a respeito de nós e da natureza. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, ela fala assim, ó. Energia, vibração e consciência das veladoras silenciosas. Amados, a veladora silenciosa vê a Terra como qualquer outra partícula, em manifestação, quer dizer, o planeta Terra está se manifestando aqui, né? E nós, vamos dizer, como somos seus filhos, ela é nossa mãe e nós estamos aqui dentro dela, né? Como um elétron atualmente se transpondo para sua órbita, onde seu potencial divino se manifesta. É aquilo que eu falei. Se você está dentro do santo ser crístico, seguindo aquilo que o Cristo falou, o seu potencial divino vai se manifestar, né? O átomo ao qual este elétron pertence é o sistema solar. E a molécula que esses átomos criam juntos é a galáxia. Células, átomos e elétrons do Eu Sou universal. Estas são as espirais eternas dos planetas, sóis e galáxias. Elas são governadas pelo Senhor do mundo e pela hierarquia espiritual da Terra. Pelo Sol de Hélios e Vesta, já falei para vocês, né? Vou fazer, não escutaram os vídeos. Quem é Hélios e Vesta? Hélios e Vesta são nossos pais solares. Agora é noite, né? Mas se você, quando o sol aparecer lá, né? Que se um dia o sol desaparecer, nós todos morremos, né? Quando o sol aparece lá, os nossos pais solares são Hélios e Vesta, os grandes seres cósmicos, né? Do sol. E o sol central, né? O sol central, o grande sol central, é por alfa e ômega, né? Você acredita que a primeira vez que eu vi esse negócio de alfa e ômega, né, foi na religião católica, né, que eu estava assistindo uma missa e falaram lá de alfa e ômega. Eu falei, gente, mas quem que é alfa e ômega? Ninguém soube me responder. Quem é alfa e ômega, né? Eu falei, gente, eu queria saber, porque falou aí de alfa e ômega, quem é? Ninguém soube me responder. Eu só fui aprender de alfa e ômega aqui nos Ascensionados e Livres, que nós temos esse sol daqui, né, Hélios e Vesta, aqui no nosso sistema solar, o grande sol central de alfa e ômega, da onde nós viemos de lá, né? Como a gente veio se experienciar aqui, nesse sistema solar, né? Em Hélios e Vesta, né, nossos pais solares. Então, e acima de alfa e ômega tem outros, mas eu não vou falar agora, estou falando deles, tá? E assim sucessivamente, até a gente subir a todas as dimensões, né? Continuando.
governadas pelo Senhor do mundo e pela hierarquia espiritual da Terra. Né? Então, a hierarquia espiritual é essa, pelo Sol de Hélios e Vesta e o Sol central de Alfa e Ômega. Cada partícula, grande ou pequena, tem seu potencial divino em estado de função, partícula e função onda. Aquilo que eu expliquei, partícula, esse meu corpo aqui, né? E onda são onde estão os meus pensamentos, sentimentos, né? E a gente vai onde a gente quiser pela nossa onda, né? E em sua jornada cósmica, cada estado se entrelaça um com o outro, cada tendo sua esfera de influência ao longo de suas dimensões de expressão em espiral, que é o entrelaçamento quântico, né? Quem já estudou mecânica quântica sabe que nós somos entrelaçados. Você olhou para uma pessoa, você conversou com ela, as energias já se misturaram, você já entrou no entrelaçamento quântico, né? Você está aqui, ela vai lá para o Polo Norte, a hora que você pensar nela, ela vai sentir que você está pensando lá nela, né? Continuando. A veladora silenciosa vê o reino elemental manifestando seu potencial divino. Quando livre das amarras da lei da natureza, a veladora silenciosa vê a humanidade como células no corpo do Cristo cósmico, habitando esta esfera dentro da sua natureza abundante. Quer dizer, toda nós vivemos aqui no Santo Cristo cósmico, mas habitando aqui esse planeta com toda essa natureza abundante. A humanidade também manifesta seu potencial divino quando se liberta para as leis divinas da vida, em vez de campos vibracionais inferiores ao potencial divino, que é aquilo que eu falei para vocês, que como nós estávamos em outras encarnações, a gente estava com potencial divino muito baixo, agora nós já elevamos, estamos subindo os degraus, né, para a nossa ascensão. Só que tem muita gente no planeta ainda que está ainda nessa frequência mais baixa, né, que está na raiva, no ódio, na depressão, brigando, reclamando, culpando os outros, né? A veladora silenciosa vê o Sol central de igual pressão no centro da nossa doce Terra, o Sol da Terra. Nós vemos também este Sol no centro elemental de vocês, logo abaixo do umbigo, né? Sustentando o corpo elemental em harmonia e equilíbrios, né? Que a gente quando a gente faz o tai chi, abaixo do umbigo tem um ponto maravilhoso ali, 4 dedos abaixo. Quando a gente está centrado, a gente põe a mais, que eles chamam o abraço do tai chi, né? Então, você coloca a sua mão ali, de volta do umbigo, você está centrando o seu ser, né? Para melhorar o seu ser, né? Então, eu gosto de fazer com uma mão, depois com a outra, né? Que aí você faz esse abraço do tai chi, que é uma sensação muito boa. Quando você faz ele regularmente, você vê que você se equilibra, você sente isso dentro de você, né? E é o que ele tá falando aqui, nós vemos também este Sol, que é o Sol que a gente traz, o Sol elemental, que a gente corresponde o primeiro Sol, que é o azul, né? Que está relacionado com o Sol de igual pressão no centro da Terra. Logo abaixo do umbigo, sustentando o corpo elemental em harmonia e equilíbrio. E vemos este Sol no centro de Hélios e Vesta, né? Esse mesmo Sol que está no centro da Terra, o Hélio de Vesta que a gente vê ele, está lá no Sol também de Alfa e Ômega, né? Sustentando a harmonia e o equilíbrio dentro do sistema solar e da galáxia manifestada. A veladora silenciosa vê todos os sóis em alinhamento divino. Então, aí é aquilo que eu falei para vocês, né? Vem lá de Alfa, o Sol que está lá em Alfa e Ômega, ele está em alinhamento com o Sol de Hélios e Vesta, aqui na Terra, que está em alinhamento com o Sol dentro do planeta Terra, lá dentro no Sol da Terra, que é o Sol dos elementais, que está relacionado com o nosso Sol aqui, no Sol do elemental, né? Aqui nesse grande Sol aqui, abaixo, 4 dedos do nosso umbigo. Eu vejo esse Sol assim, ele aberto, né, em
todos os chakras não, todos os chakras são um sol, né? Mas nós estamos falando aqui dos elementais, que corresponde aos nossos órgãos e vísceras, vamos dizer assim, né? Começando lá do plexo solar, indo até o primeiro chakra, né? Então, a visão é essa, nós temos que nos alinhar. Continuando, a veladora silenciosa vê o sol eterno do Espírito Santo na natureza e na expressão elemental da harmonia e beleza. Vemos este sol do amor em função onda dentro de vocês, chakras do coração e da garganta, que agora é o segundo sol. Eu gosto de ver, ele começa aqui e vai até aqui o coração. Então, esse sol que a gente tem aqui, rosa, elas veem nós assim, é o sol do Espírito Santo, né? Que ele vê a harmonia, beleza, né? E quando a gente começa a se sintonizar nisso, eles falam aqui, né? Ao vocês se tornarem discípulos do Espírito Santo, quando você entra dentro dessa harmonia, né, com isso aqui, o coração e o centro espiritual do coração e o centro espiritual laríngeo. Então, esse sol rosa aqui, né, ele nos traz essa harmonia e esse equilíbrio. Continuando. Ao se tornarem discípulos do Espírito Santo, e vemos este sol brilhando por todo o eu sou universal, com o poder coesivo do amor divino, a estrutura do Espírito Santo cósmico, que sustenta o universo no indivisível fluir da totalidade. A veladora silenciosa vê todos esses sóis em alinhamento divino, né? Tudo está alinhado. A veladora silenciosa vê o sol eterno da iluminação de Deus, qual que é esse outro sol? É o sol daqui. Esse sol é aqui do terceiro olho e aqui do chakra, desse chakra aqui superior, né? Então, há um sol aqui, né? Que aqui, e né, o lótus de 1000 pétalas. Então, ele fala aqui, ó, a veladora silenciosa vê o sol eterno da iluminação de Deus como a mente divina, dentro de todos os seres cósmicos e ascensionados, anjos e espíritos dévicos, ao redor e dentro da terra. Vemos este mesmo sol no terceiro olho e no lótus de 1000 pétalas em vocês, desenvolvendo a visão cristalina e a auréola da iluminação. E vemos este sol como as esferas infinitas da iluminação de Deus, do grande logo solar, envolvendo, penetrando o eu sou universal. A veladora silenciosa vê todos esses sóis em alinhamento divino. Continuando, a veladora silenciosa vê a humanidade como seu ser crístico solar, como sua consciência solar encarnada, um sol do sol com 3 sóis da consciência solar encarnada, em elemento divino, que é o primeiro sol dos elementais, o segundo sol do cardíaco e do laríngeo, né, que é o rosa, e o terceiro sol da iluminação divina, da iluminação de Deus, na mente divina, a mente de Deus, né? Esses 3 são o sagrado triunvirato, assim como são para o planeta, para o sistema solar e além todos os sóis em alinhamento divino. A veladora silenciosa vê o espírito dos ascensionados e livres como uma esfera infinita de causa ao redor da nossa doce terra, um deslumbramento círculo de luz, com a nossa declaração irradiante luz ao alto, ascensionados e livres. São aqueles, vou falar assim bem rapidinho aqui para quem não está no nosso grupo lá e daqui também que não vê nossas coisas. O que quer dizer ascensionado e livre? Qualquer problema que você tenha, qualquer coisa que você tenha, você pode ficar até na hora, sim, né? Meia assim, com problema daquilo lá. Mas de repente você vai, você se desliga daquilo. Então você é livre, porque você não se apega a nada. Então você é
ascensionada. Todos os problemas que vêm, você consegue elevá-los para a luz. Todos os problemas que tem, você resolve, né? Então, isso é ser ascensionado. Ah, Zezinha, tem problema que não tem solução. O problema é que não tem solução, solucionado está. E você tem que viver de acordo com isso. Então, ser ascensionado e livre é ser feliz. É ver que você está aqui, mas você não é daqui. Então, tudo passa a ter uma outra vertente para você. Você não tem o apego a tudo que você tem. Você é livre. E na parte inferior, a nossa declaração da vitória. Juntos posicionados na luz. Então, quando você se torna ascensionado e livre, você começa a ficar mais expandida. E nessa expansão, você consegue mais com outras pessoas que estão da mesma frequência, né? Juntos posicionados na luz. Este círculo infinito de luz é visto de frente, atrás, acima, embaixo e de cada lado do nosso planeta e também de nós, né? De modo que não importa onde alguém esteja na Terra, essa pessoa vê este círculo de luz resplandecente no seu terceiro olho e na consciência interior, né? Lenta e firmemente ele se torna nítido em todas as línguas, como a humanidade se voltando para esses conceitos de ascensão, para acelerar o processo de ascensão. A veladora silenciosa vê isso agora, né? E à medida que cada vez mais pessoas vão vendo dessa maneira, né, o mundo, a trajetória dela aqui, mais energia vai descendo para nós. E mais a gente vai expandindo e outras pessoas vão entrando nessa frequência e aí nós vamos ascensionar todos juntos, né? Continuando. A veladora silenciosa vê cada ser crístico solar expandindo seu corpo causal de 12 aspectos em uma esfera de influência global, envolvendo o planeta com os 12 logos solares. Essa visualização cósmica torna-se evidente em nosso logos de serviço de luz ascensionada e livre. Os reinos das veladoras silenciosas são os reinos da causa. Contemplamos este reino como lar do serviço de luz ascensionada e livre. Aqui há uma reunião constante de anjos e elementais, bem como seres ascensionados e cósmicos, incluindo cada uma de suas poderosas presenças eu sou, seu raio gêmeo e a unidade dos dois, com seu glorioso ser de fogo branco, de pura luz e energia. Eu sou vazio dos reinos dos efeitos, de pessoas, lugares, condições e coisas, de efeitos físicos, etéricos, mentais e emocionais. Eu habito na grande quietude solar, nos reinos eternos da causa. Este é o meu lar eterno. E assim é, amado eu sou. Então aqui termina, né, a nossa leitura de hoje, que é belíssima, né? É uma coisa assim, vamos dizer assim, né, que muitas vezes as pessoas não entendem, mas é nós nos expandindo e à medida que nós somos elevados, todos os outros são levados com a gente. Há uma contaminação da energia crística cósmica. Todo mundo vai recebendo isso e as pessoas vão mudando e elas não sabem para quê. Eu já vi acontecer isso, gente. As pessoas mudam sem a palavra falada. Elas mudam por essa energia que são expandidos por vários seres humanos, né? Que estão dentro dessa energia crística cósmica, elas mudam. Elas vão pensando melhor. Aquele negativo dela, quando ela está aberta, é apagado. E às vezes, né, uma grande mestra uma vez falou isso, né, que eu achei lindíssimo, né, que você
Faz um decreto para uma pessoa, vamos dizer, se você reza para o outro, para que ele fique bom, para que ele melhore. Às vezes ele não está preparado, ele ainda está numa frequência ruim. Aquela energia que você emana para ele não vai morrer, porque a energia, gente, nunca morre. Tudo que você faz, aquilo lá é real. Então, a energia que você rezou, fez decreto, enviou um bom pensamento para aquela pessoa, vai até lá e vai ficar rodando na pessoa. Fica lá rodando, porque você enviou, você é o criador. Você envia, fica lá e depois volta para você. Aí, essa energia, essa pessoa não tem frequência para receber essa energia ainda, não tem. Então a energia vai ficar parada lá do lado dela, porque ela está com uma energia negativa, não tem medo. A palavra dela não é de querer receber nada, né? São pessoas geralmente que estão muito no ego, né? Mas vai acontecer um dia que ela, por algum problema, né? Ela vai falar: meu Deus, me ajude, por favor, eu quero melhorar, por favor, o que está acontecendo comigo? Algumas desgraças às vezes acontecem na vida da pessoa, né? Perde dinheiro, perde família, a pessoa começa a chorar ou entra, né? Nesse desespero, aí é ele pedindo para Deus isso, essa energia vai entrar dentro dele, os anjos estão ali, esperando que ele fale alguma coisa, né? A hora que ele falar: meu Deus, me ajude, por favor, eu não sei, Aí os anjos já encaminham essa energia para entrar. O anjo da guarda dele, com certeza, né? Porque o anjo da guarda dele lá, tá lá parado, porque tá lá de braços cruzados, não faz nada, porque ele não quer nada, então não vai fazer nada. Mas na hora que ele pedir, essa energia entra com tudo dentro dele, né? Essa energia vai entrar e vai trazer tudo aquilo que alguém um dia mandou para ele. E dizem que essa energia, ela passa de uma encarnação para outra. Olha que coisa linda. Porque todo mundo sabe, gente, energia nunca se pode ser perdida. Ela só pode ser transformada, né? A energia, ela não se acaba, ela há uma transmutação. Ela vai ser transformada. Então é isso, gente, eu queria falar com vocês hoje, que eu adoro esse assunto, né, das veladoras silenciosas, né, que muita gente às vezes reclama que não está sendo assistido. Gente, nossa, tudo aqui nesse planeta é perfeito. Deus nos criou dentro do ambiente perfeito, para a gente ser pessoas perfeitas, para viver no mundo perfeito. Um dia nós vamos chegar lá. E já estamos encaminhando, né? Quando Jesus veio para esse planeta, né? Ele já abriu o caminho para nós, né? Namastê. Amor e luz, verdade e cura a todos.